A primeira pergunta é sobre o que essa ocupação profissional faz. O que não podemos é ficar imaginando, sonhando com algo que no futuro não será da mesma forma. Vou apresentar então uma definição da ocupação profissional. Olhe essa ocupação como um canivete suíço, muito versátil e necessária em todos os setores. Mas tão importante quanto o ferramental que se obtém na faculdade é o conhecimento do ambiente de negócios onde cada empresa está. A segunda pergunta é sobre qual a formação acadêmica necessária para exercer essa ocupação profissional. E nesse momento, eu estou só apresentando o básico do que é cobrado pelo mercado de trabalho. Veja que não há definição de uma graduação específica, mas o que eu vou mostrar a seguir reforça a minha opinião de que é necessária uma forte base financeira, de direito e de conhecimentos mercadológicos. Nessa terceira pergunta começam a aparecer surpresas. Quando não conhecemos o mercado de trabalho, erramos ao achar que uma ocupação profissional atende apenas um tipo de empresa ou necessidade. Veja, então agora o que a gente quer saber é o seguinte: se eu levantei 90 mil analistas de negócios, em que tipo de empresa eles estão? Qual é o tipo de empresa que os contratou? Com isso você vai vendo o potencial de mercado de cada tipo de empresa para você poder amanhã pensar em procurar um emprego ou se preparar para aquele mercado. 12 mil analistas de negócios estão em empresas de serviços de TI, consultoria de tecnologia da informação, desenvolvimento de programas, por aí vai. 7 mil estão em bancos comerciais, bancos cooperativos, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas, isto é, bancos. 6 mil estão em empresas de serviços financeiros, cartões de crédito, investimento em aplicações financeiras, bolsa, corretoras de câmbio, analistas de negócios. Então, 6 mil estão em empresas com essas atividades. Demais é uma coisa muito pulverizada. Quando você soma, o número é até significativo, mas não tem tanta expressão. Depois, em quarto lugar, telecomunicações por fio, serviços de comunicação multimídia, serviços de telefonia fixa comutada. Só preste atenção que esse mercado ele já foi mais interessante. Hoje é um mercado que deu uma encolhida, tem que saber se esse número aí, com o tempo, ele não vai diminuir para telecomunicações por fio. O próximo seria serviços para empresas, outros. Então aqui tem uma miscelânea, atividade de cobrança, informações cadastrais, casas lotéricas, medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Então não dá para ter um perfil único, serviços para empresas, outros. Da mesma forma, consultoria e gestão empresarial, que são atividades de consultoria para outras empresas, é também uma miscelânea. Então vai depender do negócio do cliente dessa consultoria e aí vai depender da expertise do analista de negócios. Cada analista de negócios com certeza tem uma expertise. Ele se dedica mais a um grupo de mercados e esse grupo de mercados é onde ele sabe atuar de forma mais solta. Temos também então 3.300 analistas de negócios trabalhando em empresas de atividades científicas e técnicas. Também não tem muito o que destacar aqui. 2.900 analistas de negócios trabalhando em empresas de fabricação de bebidas alcoólicas, provavelmente analisando o mercado, tanto o mercado consumidor quanto o mercado de insumos, que são os produtos necessários para fabricar bebidas alcoólicas. Então ele trabalha nessas duas pontas. Analistas de negócios também trabalhando em serviços de escritório e apoio administrativo. Não tem muito o que destacar aí não. 1.600 analistas de negócios trabalhando em extração de minério de ferro. Da mesma forma, você olha o mercado consumidor e você olha, aqui é interessante, olhar o mercado externo. Então devem ter analistas de negócio aqui olhando o mercado externo, quem procura por esse produto que é o minério de ferro, qual seria o preço para poder estabelecer para o produto lá fora, qual seria o custo de fretamento para levar o minério de ferro até o cliente final. Isso tudo o analista de negócios ele deve se debruçar e entender no que impacta o negócio dele. Próximo seria comércio atacadista especializado. E aí depende do que você está vendendo no comércio atacadista. Dependendo do tipo de produto do comércio atacadista, você vai ter uma análise de negócios com um enfoque diferente. O que faz essa ocupação profissional ter um espectro bastante amplo de coisas a analisar. Na quarta pergunta, vemos como cada região do Brasil pode ter características próprias e ter maior ou menor necessidade de uma ocupação profissional específica. Observe. Agora vamos começar
pegar o seguinte: esses 90 mil analistas de negócios, onde é que estão os mercados em termos geográficos? Dos 90 mil, 44 mil analistas de negócios estão trabalhando na região metropolitana de São Paulo. E o que significa isso? Que tem 3 cidades quentes, para quem está pensando nisso: São Paulo, Osasco e Barueri, sendo que só na cidade de São Paulo tem cerca de 34 mil analistas de negócios trabalhando. Já quando a gente passa para o Rio, dos 11.248 analistas de negócios trabalhando na região metropolitana, a grande concentração está no Rio de Janeiro, com 10.752. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos 2.700 trabalhando na capital e 834 trabalhando em Nova Lima. Os demais são mercados pequenos, mas também existe potencial, só dando aqui o destaque dos maiores. Pegamos Metropolitana de Curitiba, o principal está na capital, Curitiba, cerca de 3.300 pessoas trabalham como analistas de negócios na capital e 399 em São José dos Pinhais. Quando pegamos Campinas, concentração em Campinas e Jaguariúna. Quando pegamos Porto Alegre, concentração em Porto Alegre e Eldorado do Sul. Já Distrito Federal, apenas Brasília. Metropolitana de Salvador, Salvador, capital. Florianópolis, concentração em Florianópolis e algum mercado também interessante em Tijucas, Santa Catarina. Quando pegamos macro metropolitana de São Paulo, as cidades que se destacam como tendo mais analistas de negócios trabalhando são Jundiaí e Sorocaba. Já no Triângulo Mineiro, temos destaque para Uberlândia. Agora vamos detalhar o mercado de trabalho ainda mais. Agora vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar a concentração geográfica com a concentração das empresas por atividade econômica. Quando eu falo que São Paulo capital tem 34 mil pessoas trabalhando como analista de negócios, quais são as empresas em São Paulo capital que contratam mais analistas de negócios? Aí eu pego aqui, no caso, São Paulo capital, são empresas de serviços de TI, serviços financeiros, intermediação monetária de depósitos à vista, que eu já mostrei lá atrás o que significava, e consultoria de gestão empresarial. Quando eu pego, por exemplo, em Osasco, é intermediação monetária de depósitos à vista. Pega no vídeo anteriormente, você vai ver que tipo de empresas são essas. Quando é Barueri, serviço TI, serviço financeiro, seguros de vida e intermediação monetária. Quando eu pego na Metropolitana do Rio, concentração no Rio de Janeiro capital, o que eu destaco é serviços financeiros, não destaco telecomunicações por fio, porque eu já expliquei por quê, e comércio atacadista especializado. Já em BH, capital, Belo Horizonte, eu destaco serviços de TI e gerência, transmissão e distribuição elétrica como as empresas que mais contratam analistas de negócios. Metropolitana de BH também tem Nova Lima. Aí é interessante, olha só, já em Nova Lima, as empresas que mais contratam analistas de negócios, 711, são empresas de extração de minério de ferro. Também temos Contagem, com concentração em menor escala, mas fabricação de produtos cerâmicos, fabricação de bebidas sem álcool e fabricação de geradores e motores elétricos. Metropolitana de Curitiba, Curitiba capital, intermediação monetária e depósitos à vista e serviços de TI. Em São José dos Pinhais, gestão de ativos não financeiros, bebida e fumo e transporte rodoviário de carga. Aí você me pergunta assim: o que seria gestão de ativos não financeiros? Então você vê, por exemplo, uma marca. A marca, ela tem um valor subjetivo, mas você precisa cuidar daquela marca. Você tem que administrar ela, saber onde é que ela pode ser usada, como ela vai ser usada, quanto ela vale se as pessoas quiserem associar a marca delas ao seu negócio. Então, o analista de negócios, ele faz avaliação, como por exemplo, de marca, para deixar só em um exemplo, e com isso ele vê se tem potencial para a empresa, usando aquela marca, ganhar algum dinheiro. É um ativo, só que ele não é financeiro. Passando para Campinas, o que nós temos? Fabricação de bebidas alcoólicas, serviços de TI, tecnologia da informação, e também geração, transmissão e distribuição elétrica. Quando temos, por exemplo, em Jaguariúna, temos fabricação de bebidas alcoólicas, que é o que se destaca. Na região metropolitana de Porto Alegre capital, serviços de TI. E também Eldorado do Sul, serviços de TI. Para finalizar, no Distrito Federal, o que nós temos é serviços de TI e atividades
de organizações associativas. Putz, mas o que é organizações associativas? Está aqui escrito atividades de organizações associativas ligadas à cultura e arte, atividades de organizações políticas, atividades de organizações religiosas ou filosóficas. Eu destaquei ali atividades de organizações políticas, que deve ser o quente. Então, o analista de negócios olha a política como negócio e ele trabalha ali para poder ver no cenário brasileiro quais são as características que devem ser ressaltadas e, novamente, aquela coisa da matriz SWOT: ameaças, forças, fraquezas e oportunidades para que o analista de negócios possa oferecer para essa organização política, por exemplo, algo que seja do interesse dela. E com isso eu concluo a ocupação profissional de analista de negócios. Você conheceu um pouco mais sobre uma ocupação profissional e eu vou tratar de várias outras aqui nesse canal do YouTube. Além disso, quando queremos decidir sobre possibilidades para o nosso futuro, precisamos entender o mercado de trabalho na região onde moramos, as ocupações com maior potencial, as expectativas de remuneração e, com isso, poderemos então tomar uma boa decisão. Se inscreva no meu canal e descubra quantas oportunidades boas existem na sua região.